Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo Major-General aposentado B.K. Sharma, das Forças Armadas Indianas, que atualmente atua como diretor-geral da United Service Institution of India. Seja bem-vindo, senhor. Muito obrigado, professor Glenn Deasing. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. Bem, inicialmente eu queria te perguntar sobre como a Índia se adapta ao surgimento de um mundo multipolar. No entanto, antes de chegarmos a isso, achei que seria mais apropriado abordar primeiro o conflito da Índia com o Paquistão. Um conflito muito perigoso, pode-se acrescentar, já que consiste em um confronto contínuo e trocas de tiros diretas entre dois estados armados com armas nucleares. Você pode dar uma visão geral ou explicar como a Índia e o Paquistão chegaram a essa situação? E é provável que isso seja resolvido apenas com um cessar-fogo. A primeira questão é que a própria origem desse conflito está na posição principal da Índia em relação ao terrorismo transfronteiriço. Isso foi reconhecido pelo resto do mundo. Por um longo período, o Paquistão esteve sob a vigilância do FATF, certo? Agora, se você observar, recentemente houve alguns discursos feitos pelo chefe do Estado-Maior do Exército, Asim Munir. Um dos discursos que ele fez foi em Khyber Pakhtunkhwa, quando se dirigia a uma jirga, invocando a teoria das duas nações, destacando ou enfatizando que hindus e muçulmanos são os povos fats, coexistir. Então, no dia 16 de abril, ele novamente fez um discurso para a diáspora paquistanesa em Islamabad, dizendo que somos duas religiões diferentes, somos dois povos diferentes, não podemos coexistir e precisamos levar essa mensagem para as futuras gerações. Talvez 10 dias depois, tivemos um ato hediondo de terrorismo em Pahalgam, no Vale da Caxemira, onde 26 homens turistas foram mortos. O que tornou isso ainda mais hediondo foi que esses homens foram segregados. Pediram que recitassem o Kalima, houve também uma verificação física de circuncisão e tudo mais. Então, na frente das mulheres e crianças, eles foram mortos. Segundo nossa inteligência inicial, todos os indícios apontavam para o Paquistão, especialmente Muridke. E a Resistance Front, que na verdade é um desdobramento da Lashkar-Taiba, assumiu a responsabilidade por isso. Houve muita celebração em diferentes setores do Paquistão. Posteriormente, eles revogaram essa declaração e então houve uma espécie de camuflagem de todo o evento. Mas a Índia, ao analisar o comportamento passado do Paquistão e declarações recentes, estava plenamente convencida de que isso havia sido perpetrado e apoiado pelo Paquistão. E de acordo com nossa estratégia de tolerância zero ao terrorismo transfronteiriço, atacamos 9 campos terroristas e eliminamos cerca de 12 membros da família de Hafiz Saeed, que é um terrorista proibido pela ONU e atualmente está sob custódia do exército paquistanês. Então, cerca de 70 a 100 desses terroristas, especialmente em 2 campos terroristas, um em Muridke e outro em Bahawalpur, foram eliminados por meio de um ataque de precisão. E então a situação saiu do controle. Houve uma escalada. Nos últimos 4 dias, ocorreram ataques e contra-ataques, principalmente com o uso de mísseis e drones por ambos os lados. É assim que está a situação. Se você tiver mais perguntas, posso esclarecer. Mas quero encerrar dizendo que a Índia não é uma potência militar irresponsável. Nossa resposta tem sido de acordo com os princípios e uma posição consistente de tolerância zero ao terrorismo. Não, de forma alguma eu não insinuaria imprudência. Na verdade, existe um equilíbrio a ser alcançado, ou pelo menos um dilema, entre a necessidade de dissuadir e demonstrar tolerância zero para esse terrorismo transfronteiriço, mas também, por outro lado, o risco real de uma guerra direta, como estamos vendo agora. Então, diante da necessidade de dissuadir tais ataques vindos do Paquistão,
Você acha provável que uma guerra total possa eclodir, na qual até mesmo o uso de armas nucleares poderia ser uma possibilidade? Ou você acredita que ambos os lados compreendem e conseguem controlar a escalada, além de entenderem a gravidade disso? Primeiramente, a resposta da Índia foi muito ponderada e calibrada. Foi o lado paquistanês que tentou aumentar a tensão, sem sucesso. Inicialmente, houve muita ameaça por parte do Paquistão sobre o uso de armas nucleares e alardeando seu status como potência nuclear. E se você olhar para a doutrina nuclear do Paquistão, ela é uma doutrina de primeiro ataque. A doutrina da Índia é de não usar armas nucleares primeiro. Portanto, toda a retórica nuclear veio do Paquistão e não da Índia, certo? E posteriormente, acredito que o bom senso prevaleceu entre eles. E um de seus estudiosos mais renomados, o professor Pervez Hudbhoy, disse que a Índia desmascarou o blefe nuclear do Paquistão. Ela furou a doutrina de primeiro uso deles. E eu acho que isso é o melhor para ambos os países. Você não pode usar armas nucleares como ferramenta de chantagem. Especialmente sob a tutela de armas nucleares, não se pode perpetuar o terrorismo transfronteiriço e continuar prejudicando a Índia. E foi exatamente isso que a Índia fez. Nós desmascaramos o blefe nuclear do Paquistão. Ao mesmo tempo, também concordamos com esse cessar-fogo, que provavelmente foi intermediado ou facilitado pelos Estados Unidos da América. E da nossa parte, cumpriremos o nosso lado do acordo. Não seremos os primeiros a escalar o conflito. Mas caso haja qualquer provocação ou imprudência por parte do Paquistão, então teremos novamente uma resposta muito calibrada e medida. E devo dizer ao mesmo tempo que ontem à noite, imediatamente após o cessar-fogo ter sido declarado pelo nosso secretário de Relações Exteriores e também endossado pelo lado paquistanês, houve um ataque de drone no Vale da Caxemira. O ministro-chefe da Caxemira imediatamente tuitou perguntando o que estava acontecendo com o cessar-fogo. E então tivemos que retaliar novamente. Agora, acho que as armas parecem estar silenciosas. Mas, dado o comportamento passado do Paquistão, é muito difícil para a Índia e para a comunidade internacional confiar no Paquistão. Portanto, a iniciativa de cessar-fogo precisa ser respaldada por certas garantias e salvaguardas para que ambos os lados sejam responsabilizados por quaisquer ações que venham a tomar, especialmente o Paquistão. Como isso afeta a região mais ampla? Porque a Índia, tradicionalmente, tem se preocupado que em qualquer tensão entre Índia e China, a China se apoiaria mais no Paquistão como um instrumento de pressão. Mas, obviamente, a China não está envolvida nisso de nenhuma forma. No entanto, houve alguma indicação de que isso poderia atrair o apoio chinês ao Paquistão. Não diretamente, obviamente, mas de forma diplomática ou econômica. Ou a China tem adotado uma posição muito autônoma ou objetiva, neutra, sobre essa questão? Com base no que lemos na mídia paquistanesa e chinesa e na posição que eles adotaram no Conselho de Segurança da ONU quando esse ato de terrorismo foi condenado, eles mudaram de posição em relação àquela resolução no Conselho de Segurança da ONU, a pedido dos chineses. Da mesma forma, a mídia deles estava eufórica, como se a perda de algumas aeronaves indianas fosse algo grandioso, e na verdade estavam repetindo a narrativa paquistanesa. Além disso, a maioria das armas que o Paquistão order em 17, 10 e F10 entre outros, entre o Edison. These are all Chinese origin. So there is an indirect complicity of China. Então há uma cumplicidade indireta da China e eles encorajaram o Paquistão a adotar esse comportamento irresponsável. Mas externamente, no que diz respeito à linha de controle real, após o recente degelo, não houve nenhuma atividade em comum ou, digamos, aumento da tensão militar na LAC, o que é um sinal positivo, e nós respeitamos e acolhemos isso. Acho que o ministro das Relações Exteriores da Índia e o da China estão em contato constante,
E acredito que há um bom entendimento de que não é do interesse da região aumentar a tensão ou escalar ainda mais a situação. Sim, eu queria dar um passo atrás, porém, e olhar para a região mais ampla e os diferentes atores que estão entrando em cena. Porque, nos grandes desdobramentos, à medida que o mundo volta a se tornar mais multipolar, muitos suspeitam que poderíamos acabar em, não a mesma, mas uma situação semelhante à grande jogada do século XIX, quando o Império Britânico e o Império Russo competiam por influência na Ásia Central. E claro, um componente fundamental era a disputa pelo acesso ao que na época a Índia britânica. The competition over access to what was then British India. But how do you interpret the main dynamic? Mas como você vê, como você interpreta a principal dinâmica agora, e o papel da Índia nisso, considerando que a região da Ásia Central agora tem tantos atores? Ou seja, Rússia, China, você tem a Índia, o Irã, a Turquia também exerce sua influência, as potências ocidentais, como você vê a competição pelo poder? Ou você vê a possibilidade desses interesses concorrentes serem harmonizados em projetos econômicos comuns? Porque muitas vezes, quando olhamos para a região mais ampla, parece haver muitas peças que se encaixam, exceto, é claro, pela tensão entre o Paquistão e a Índia, que tende a ser vista como um obstáculo para essa integração eurasiática mais ampla. Concordo totalmente com a sua teorização de que há um novo grande jogo surgindo, e esse grande jogo é totalmente diferente em seu caráter. Atualmente, acredito que os principais protagonistas neste grande jogo não são tanto a Rússia e os Estados Unidos da América, mas sim a China e os Estados Unidos, um hegemon dominante e uma potência em ascensão. Eles estão no centro deste grande jogo. E este grande jogo hoje não está apenas confinado à Eurásia, o coração de Mackinder, mas se estende ao Indo-Pacífico e a muitas outras fronteiras não estratégicas. Antes da chegada de Trump, era mais fácil desconstruir alguns dos contornos deste grande jogo, em termos de dominação sobre locais estratégicos, recursos estratégicos, tecnologia, ciberespaço, espaço da informação, espaço sideral, guerra de nova geração e demonstração de força nuclear. Mas a chegada de Trump trouxe grandes rupturas e descontinuidades para toda a construção, ou o chamado arcabouço conceitual disso. E ele gerou ainda mais incertezas. Por exemplo, toda a abordagem dele em relação a isso é baseada em disrupção, negociação, desvinculação e dissuasão. Ao mesmo tempo, ele demonstrou tendências neoimperialistas ao criar esferas de influência, dizendo: eu permaneço restrito ao Atlântico, me dê o Canadá, o Canal do Panamá, a Groenlândia, e talvez acomode as ambições da Rússia na antiga União Soviética e as ambições da China na Ásia-Pacífico. Sabe, embora provavelmente ainda demore muito até alcançarmos esse tipo de equilíbrio de poder, um equilíbrio de poder geral. Então, no momento, sim, existe um grande jogo. E o principal ponto de apoio desse grande jogo hoje são as guerras comerciais, certo? Estão impondo barreiras comerciais de 154% à China e a muitos outros países. A outra incerteza é que os próprios aliados dos Estados Unidos da América, que estão unidos contra a Rússia e a China, tiveram uma cunha cravada nessa aliança por, você sabe, humilhar a Europa, particularmente o que Pence fez durante seu discurso na Conferência de Segurança de Munique. Você sabe o tipo de discurso que ele fez. Depois ele colocou pontos de interrogação sobre a OTAN. Por outro lado, há até certos abalos na Aliança de Segurança do Leste Asiático, no sentido de, você sabe, se desvincular ou se afastar de Taiwan. E até outros países como Filipinas e Japão estão um pouco nervosos. Eles também buscaram um contrapeso promovendo algum diálogo trilateral entre Japão, Coreia do Sul e China, certo? Então tudo está em estado de fluxo no momento, e como isso vai se desenrolar é uma incógnita. Portanto, temos que cruzar os dedos. Pode-se dizer que Trump é, até certo ponto, um sintoma do mundo multipolar também.
já que a ordem mundial hegemônica, em que os Estados Unidos controlariam todos os cantos do planeta, se esgotou em termos de recursos e com a ascensão de rivais. Mas é claro, a resposta de Trump a isso, ainda que ele possa ser uma resposta sintomática, não seria a única resposta possível, como você sugeriu. Esse America First é uma resposta muito particular a como o mundo está mudando. Mas, considerando que agora temos essa tensão crescente entre as duas principais potências, que são os Estados Unidos e a China, e também com a China se alinhando cada vez mais com a Rússia, como a Índia se posiciona diante de tudo isso? E será que ela consegue evitar ser puxada para algum sistema de blocos? Primeiramente, precisamos analisar o que fundamenta a estratégia de segurança nacional e a visão global da Índia. E isso é a nossa geografia estratégica. Somos um ator importante no Heartland de Mackinder, a Eurásia. Também temos interesses no Indo-Pacífico. Somos um estado do Rimland de Spikeman, com uma costa muito próspera de 7.500 quilômetros de extensão. Portanto, a Índia se vê como uma ponte estratégica entre a Eurásia e o Indo-Pacífico. It's what is cobrar friesen berpläringar kan da organidicta tangai dos BRICS. E por outro lado, somos membros do Quad. E muitos anos desse tipo. Sentimos que precisamos conduzir nossos interesses de segurança nacional de maneira muito calibrada. E é por isso que a política externa da Índia é de engajamento multivetorial. Isso também é validado pelo padrão de nossas votações sobre as questões da Ucrânia e o conflito no Oeste Asiático. Então acredito que tudo o que estamos fazendo é enquanto estamos profundamente focados em nosso próprio desenvolvimento nacional abrangente, em termos de Viksit Bharat. Ou seja, alcançar a meta ambiciosa de uma Índia desenvolvida até 2047, toda a atenção está voltada para a consolidação e o desenvolvimento internos, equilibrando entre dois blocos antagônicos. Mas não vemos isso, considerando a globalização e a redistribuição de poder hoje, que não é como era no período pós-Segunda Guerra Mundial. Eu não vejo o mundo aceitando hoje, sabe, uma nova doutrina Monroe, e o mundo sendo, você sabe, distribuído em pequenas fatias. Existe tanta globalização, apesar de estar andando para trás, que já aconteceu até agora. Vivemos em um mundo cheio de complementaridade e interdependência. E toda a economia global e as cadeias de suprimentos, apesar desse slogan de desacoplamento, não podem simplesmente ser ignoradas. Então, eu não vejo essas esferas clássicas de influência. Acho que o equilíbrio, as potências de médio porte e o sul global vão se afirmar e trazer um certo grau de sanidade para que não voltemos mais uma vez ao darwinismo social, que é exibido por diferentes estados. Bem, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, tornou-se uma espécie de astro do rock geopolítico e um símbolo da capacidade da Índia de equilibrar essas diferentes posições. Vemos esses dois formatos de integração para um novo mundo. Como você disse, a região do Indo-Pacífico, que é apoiada por organizações como a AUKUS, essa é a visão mais liderada pelos Estados Unidos da Eurásia, versus a visão mais, bem, acho que pode colocar na categoria da Grande Eurásia, com os BRICS e a Organização de Xangai. E claro, a Índia está tentando a Eurásia. E isso, acredito, é consistente com a antiga postura da Índia de ser uma potência não alinhada, não aderindo a essas diferentes integrações regionais sem cair na mentalidade de blocos políticos. No entanto, além do aspecto de segurança, como isso se traduz em projetos políticos e econômicos? Para onde está indo a principal força gravitacional econômica? Porque, em uma perspectiva mais ampla, vemos o declínio relativo do Ocidente e a ascensão do restante do mundo, especialmente das potências eurasianas. Como a Índia busca se integrar mais estreitamente com as potências eurasianas, sem prejudicar seus outros laços com países ocidentais?
Como você sabe, a economia indiana está indo relativamente bem hoje, sendo a quinta maior economia. Se nossa taxa de crescimento está em torno de 6,5%, com potencial para aumentar, então talvez em alguns anos possamos ser a terceira maior economia do mundo. Sabemos que essas perturbações econômicas e guerras comerciais vão prejudicar a todos. A Índia está desenvolvendo suas próprias salvaguardas para se proteger dos efeitos adversos dessa guerra comercial. Então, o que estamos fazendo é firmar acordos bilaterais de comércio, como o que temos agora com os Estados Unidos da América. Um acordo comercial semelhante existe com os países da ASEAN e outro está sendo negociado com a União Europeia. And another is in the offing with the European Union. So we are maximizing our space. Portanto, estamos maximizando nosso espaço em termos de alcance econômico para diferentes países. Ao mesmo tempo, estamos plenamente cientes de que a Índia não vive em uma ilha e talvez teremos que refletir mais para garantir que não sejamos excessivamente afetados por isso. Mas uma coisa que posso dizer é que o acoplamento da Índia com a economia global não é tão intenso quanto o da União Europeia ou da China. E talvez nossa economia doméstica, ou você sabe, o consumo da classe média também seja muito alto. Então temos alguns mecanismos internos de freios e contrapesos, mas é preciso pensar mais sobre isso. Não sou economista propriamente dito, então talvez eu não consiga apresentar teorias muito fabulosas ou fantásticas. Mas vou encerrar meu argumento por aqui. Bem, mais cedo você usou o termo coração da Eurásia, que é uma referência de Mackinder sobre como a Eurásia poderia ser organizada. E a Índia também participa de grande parte dessa nova conectividade física, ou seja, dos novos corredores de transporte para o comércio. Claro, existem muitos corredores concorrentes. Você tem a iniciativa do Cinturão e Rota, obviamente dos chineses. Você tem o corredor Índia-Oriente Médio-Europa. A Índia também é, claro, um participante-chave do corredor internacional de transporte Norte-Sul, conectando Rússia, Irã e Índia. Também é muito interessante o corredor Chennai-Vladivostok, que vai conectar ainda mais a Índia ao Ártico. Qual é o pensamento estratégico mais amplo por trás de todos esses corredores? Recentemente escrevi um artigo para uma revista romena sobre a geopolítica dos corredores eurasiáticos. Veja, não importa o motivo pelo qual, externamente, possa parecer que nosso foco tenha mudado para o Indo-Pacífico, não podemos ignorar o coração da Eurásia. Existe uma questão histórica do que você chama de antiga Rota da Seda, e nossos laços históricos e culturais estão profundamente entrelaçados com os estados eurasianos. Estamos totalmente alinhados, por um lado, com o pivô da Rússia para a Ásia. Os instrumentos desse pivô para a Ásia, além da venda de energia para a Índia, são, na verdade, a operacionalização de alguns desses corredores. O Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, o Corredor Econômico Vladivostok-Chennai. A Índia também articulou sua política Agir para o Leste, na qual queremos ser um grande participante no desenvolvimento da região do Ártico. Por isso, prometemos $2 bilhões em apoio à Rússia e também no desenvolvimento do que chamamos de Corredor Norte-Sul. O Corredor do Ártico. Como se chama? É o Corredor do Ártico. Arctic Corridor. Bem, costuma-se dizer que a parceria entre Rússia e Índia é subutilizada, quase como se, por sempre terem tido uma relação muito boa, isso não tivesse necessariamente se traduzido na conectividade econômica que se poderia esperar, seja por questões geográficas ou o que for. Você vê potencial para a Índia e Rússia desenvolverem laços econômicos mais estreitos? Novamente, isso teria muitos impactos, imagino. Seria bom para ambas as economias. Também poderia criar uma Eurásia mais equilibrada e multipolar, que não seja tão centrada nos Estados ou na China. E politicamente, não tenho certeza se isso é uma grande prioridade no pensamento estratégico da Índia. Sim, é exatamente isso que está acontecendo.
E agora esperamos que Putin faça uma visita à Índia. Portanto, a operacionalização desses corredores é extremamente importante para impulsionar não apenas o comércio bilateral, mas também o comércio regional. Isso também nos ajudará a equilibrar a China, que está se tornando um ator dominante no espaço econômico da Ásia Central. Especialmente se você observar o corredor do meio, que os chineses querem desenvolver, o Transcaspiano, junto com a Turquia e alguns outros países. Agora, isso não está no maior interesse da Rússia, como você pode perceber, porque os russos estão sendo deixados de fora ali. Da mesma forma, há um plano por parte dos chineses de talvez, você sabe, criar sua própria versão do corredor econômico Rússia, Paquistão, China, integrando o Afeganistão e a Ásia Central a ele. Portanto, as posições da Índia e da Rússia estão totalmente alinhadas como parte de um maior equilíbrio estratégico externo no que diz respeito à rápida operacionalização desses corredores. E de ambos os lados, hoje, acredito que o comércio bilateral atingiu a marca de 65, subindo de cerca de 10 bilhões de dólares. Com a operacionalização desses corredores e o aumento do fluxo de energia, acredito que há um potencial enorme de crescimento. E é isso que ambos os países estão buscando. Porque os russos também não querem colocar todos os ovos na cesta chinesa. Eles querem diversificar. E a Índia é o único país com um grande mercado e apetite por energia. Mesmo no campo de armamentos, hoje o S-400 tem servido bem à Índia, no sentido de afastar alguns desses ataques de drones e mísseis. E, portanto, apesar dos esforços da Índia para diversificar nossos acordos de defesa com outros países, a Rússia continuará sendo nosso principal parceiro em termos de armamentos. Então, há um enorme potencial. E tudo depende de como a Rússia conseguirá se desvencilhar desse conflito ucraniano. Assim poderá renovar seu foco e energia no desenvolvimento do que você chama de estratégia de pivô para a Ásia. Portanto, acredito que há boas perspectivas para o progresso de ambos os países. E também, especificamente no Ártico. Quais são os interesses estratégicos da Índia no Ártico? A Índia está se tornando, em grande medida, um país ártico de fato por meio de sua cooperação com a Rússia. Obviamente, a Índia não é geograficamente um estado ártico, mas está sendo convidada em grande parte pelos russos para, acredito, um desenvolvimento conjunto. Quais são, então, os interesses da Índia? Sim, nós já articulamos uma estratégia para o Ártico, acho que em 2016. E essa estratégia tem múltiplas dimensões. Agora, o Ártico é extremamente importante para a Índia, porque o derretimento do Ártico, que está ocorrendo 3 vezes mais rápido do que a média global, tem um impacto direto nos padrões de monções na Índia, certo? Também há outros impactos em termos da liberação de certos micro-organismos e outros elementos que podem afetar o ecossistema como um todo. Também estamos muito interessados em desenvolver os recursos energéticos do Ártico. E embora os chineses se autodenominem um estado quase ártico e tenham o que chamam de Rota da Seda Polar e tudo mais, a Índia vê oportunidades, especialmente em pesquisa científica, porque toda pesquisa que fizermos terá impacto na nossa região do Himalaia, onde o clima é quase semelhante. Segundo ponto, também temos participação em alguns dos campos de energia lá e no desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações. Somos muito bons em telecomunicações e tecnologia digital. Então podemos ser grandes parceiros, ajudando a Rússia a desenvolver isso. O terceiro ponto é a nossa mão de obra. Você sabe, temos mão de obra qualificada. Somos uma nação marítima e a Rússia precisa disso porque tem uma população em declínio e precisa de pessoas de um país em que confiam. Portanto, o emprego de mão de obra em grande escala no desenvolvimento do Ártico nos oferece outra oportunidade. E a Rota do Mar do Norte, como eu estava dizendo, se ela for operacionalizada e conectada ao Corredor Internacional Norte-Sul de Comércio e ao Corredor Vladivostok-Chennai, então se tornará um circuito contínuo,
sabe? Um canal de energia do qual Índia e outros países ao longo da rota se beneficiarão. Bem, essa emergência de uma ordem multipolar é frequentemente destacada, e como você mencionou antes, há muitas diferenças em relação ao século IX. Claro, agora temos o envolvimento do espaço ártico, das tecnologias digitais e de instrumentos financeiros mais complexos, além dos corredores físicos de transporte. Mas para facilitar toda essa nova arquitetura econômica que está surgindo para acomodar a multipolaridade, vemos que a principal instituição para isso é obviamente o BRICS, ou BRICS Plus agora, com todos os seus novos membros, como uma alternativa ao sistema econômico centrado nos Estados Unidos. Quais você vê como as principais possibilidades e limitações do BRICS? Por exemplo, sobre o tema de uma moeda comum, vemos que geralmente a Índia se destaca por ser mais apreensiva ou cautelosa, considerando que talvez seja um passo grande demais ou centralização excessiva. Como se o futuro do BRICS nesse sentido? Antes de abordar a questão dos BRICS, existem outros desafios relacionados à operacionalização desses corredores. O principal deles são as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos da América, especialmente sobre o Irã, certo? Muitas empresas internacionais ou empresas envolvidas no desenvolvimento de infraestrutura acabam ficando sob o alcance dessas sanções econômicas. O segundo problema provavelmente é a confiança, ou a falta de diálogo adequado, por exemplo, entre a Índia e o Irã, sobre a operacionalização desse corredor, pois isso acaba sendo consumido pela geopolítica geral da região. Existe também o fator China. Agora, se esse corredor tiver que ser totalmente, eu diria, lucrativo, então ele precisa ser um corredor verde. Tem que haver um fluxo contínuo de mercadorias e pessoas, ultrapassando diferentes barreiras e regulações alfandegárias e tudo mais. Então acho que isso ainda está em desenvolvimento. Não acho que sequer tenha começado o trabalho nesse tipo de coisa. Portanto, muito trabalho precisa ser feito para transformar isso em um corredor verde sem obstáculos. A terceira questão aqui é sobre a concorrência da China, porque como você sabe, eles têm a vantagem da proximidade geográfica com as repúblicas da Ásia Central, além de terem peso econômico e tecnológico. Então, se conseguiremos ser lucrativos, um índice de lucratividade precisa ser estabelecido para que sejamos mais pragmáticos ao adotar isso. Depois há o ambiente de segurança na região. Claro, gostaríamos muito que Chabahar fizesse parte desse corredor e também gostaríamos que esse corredor fosse estendido ao Afeganistão e à Ásia Central. Portanto, será necessário desenvolver um ambiente e um mecanismo de segurança favoráveis. Esses são alguns dos desafios. Agora vamos falar sobre o BRICS. Você sabe, é um bom sinal que o BRICS tenha surgido como uma organização transcontinental, com a expansão e até mesmo economias muito ricas, como o Oriente Médio realmente aderiram. Então isso é um sinal muito positivo. Mas veja, as decisões tomadas no BRICS são por consenso. Não é um país que pode ditar, e todos os países que aderiram têm interesses divergentes e seus próprios equilíbrios. Portanto, torna-se extremamente difícil para nós realmente abordar algumas questões importantes como a desdolarização e a criação de uma moeda alternativa. Talvez a Índia nunca aceite que o yuan se torne uma moeda alternativa. Então teremos que ver qual sistema alternativo ao SWIFT podemos usar, ou se podemos começar a lidar, você sabe, com moedas específicas de cada país, como transações em rúpia-rublo entre nós. Portanto, é necessário mais debate sobre isso. Mas sim, potencialmente o BRICS é uma boa organização e pode harmonizar diferentes posições divergentes e também criar uma estrutura para uma melhor colaboração no domínio econômico e em outros aspectos da construção nacional.
Preciso fazer apenas um comentário rápido sobre o corredor através do Irã. Para que ele seja funcional, é claro que as sanções se tornaram um grande obstáculo para isso. Agora, a grande ironia, ao meu ver, é que o corredor internacional de transporte norte-sul, que liga Rússia, Irã e Índia, um dos principais obstáculos para o desenvolvimento desse projeto, obviamente, são as sanções. Mas, considerando que o objetivo desse corredor é diversificar e reduzir a centralidade da China, as políticas americanas de sanções parecem poder fortalecer a posição da China, justamente porque agora tudo se torna ainda mais centrado na China. Sobre a questão da moeda, a preocupação é que uma moeda comum daria poder demais aos chineses? Ou é apenas uma questão de poder? Ou é a viabilidade real de se ter uma moeda comum e as implicações políticas que isso traria? Não importa o que aconteça, a Índia é contra sanções econômicas como instrumento de coerção. Isso prejudica o comércio global, então não somos a favor de sanções econômicas. Ao mesmo tempo, precisamos ser realistas e reconhecer que o dólar veio para ficar, pois todo o comércio global gira em torno do dólar, certo? Você pode até ver o tipo de investimentos que os chineses têm em títulos dos Estados Unidos e coisas do tipo. Portanto, apenas um grupo de países decidir conceber e lançar outra moeda, eu acho que ainda não chegou o momento para isso. Precisamos dar passos incrementais nesse sentido. E o melhor a se fazer primeiro é o comércio entre países e a criação de algum sistema alternativo, em vez de, você sabe, começar com um banco e decretar o fim do dólar e criar uma moeda alternativa. Não queremos que uma moeda hegemônica seja substituída por outra moeda hegemônica. Por isso, a Índia defende uma abordagem muito deliberada e calibrada. E essa é a posição e a preocupação da Índia. Bem, muitas das sanções que estão vindo dos Estados Unidos, incluindo sanções secundárias, parecem ter como objetivo principal a retomada do sistema unipolar, mesmo que isso pareça já estar morto e enterrado. Mas como a Índia é impactada por isso? Porque, por um lado, há esforços para usar sanções secundárias para enfraquecer ou até mesmo quebrar a Rússia, o que tem implicações negativas para a Índia. Por outro lado, vemos algumas das sanções contra a China, que podem desviar alguns negócios ou oportunidades econômicas para a Índia, o que os americanos chamam de friendshoring. Acho que essa é a tentativa deles de reorientar as cadeias de suprimentos mais para países aliados. Como a Índia está navegando por essa situação, e existe agora uma necessidade percebida, ou crescente, de tornar a Índia mais imune a essas sanções, para que o país não precise pedir permissão a Washington para negociar com chineses ou russos. A Índia está praticando uma diplomacia habilidosa para evitar sanções secundárias. Se você olhar para o CAATSA, Lei de Combate aos Adversários da América por meio de sanções, eles nos deram uma certa concessão quando adquirimos o sistema de armas S-400 da Rússia, porque isso era extremamente crucial para a segurança da Índia. Da mesma forma, os americanos tentaram pressionar a Índia em relação à compra de petróleo da Rússia, mas não cedemos a essa pressão. Por outro lado, levamos em consideração as sanções econômicas americanas e o fluxo de petróleo do Irã para a Índia foi reduzido a quase nada, quase chegou a zero. Da mesma forma, acredito que os americanos também não impuseram sanções ao desenvolvimento de Chabahar. Desta vez, veja bem, Trump fez uma declaração de que se os países do BRICS lançarem outra moeda, ele imporá sanções muito rigorosas sobre isso. Muito recentemente, algumas empresas indianas foram alvo de sanções secundárias sob a alegação de que estavam vendendo equipamentos de telecomunicações e eletrônicos para a Rússia, que estavam sendo usados pelos russos em seu esforço de guerra contra a Ucrânia. Então é um jogo em andamento. E estamos atentos ao impacto dessas sanções econômicas. E onde estamos demonstrando que é bom não ligar para o break ou para garantir que não merjamos em
sob sanções econômicas secundárias. Bem, minha última pergunta é sobre qual papel a ideologia tem no sistema multipolar. Porque ao longo das últimas décadas, a ideologia esteve basicamente no centro de tudo. Durante a Guerra Fria, não só havia uma distribuição internacional de poder bipolar, mas como era separada entre capitalistas e comunistas, todo o poder era interpretado em grande medida através desse prisma ideológico. Mesmo após a Guerra Fria, na ordem unipolar, vimos que a aspiração do ente político pela primazia ou hegemonia global sempre precisava ser justificada por meio da ideologia. Ou seja, o Ocidente deveria dominar o mundo após a Guerra Fria, mas isso era defendido como uma força para o bem, já que as credenciais democráticas liberais do Ocidente iriam, quase como uma nova missão civilizatória, beneficiar o mundo todo. Então ainda vemos, especialmente aqui no Ocidente, que todos os conflitos devem sempre ser interpretados pela ótica da democracia liberal versus autoritarismo. Ou seja, a ideologia é muito poderosa. Mas, em um sistema multipolar, você presumiria que o papel dessas ideologias binárias, que muitas vezes se tornam um substituto para o bem versus o mal, não tem o mesmo significado. Você percebe alguma mudança, imagino, a partir dessa perspectiva na Índia, em relação ao papel de como a ideologia molda a política global? Acho que sim, há uma mudança significativa em relação aos tempos do comunismo versus capitalismo ou democracia, para um diálogo que hoje é mais baseado em linhas civilizacionais. Você vê que a China se autodenomina uma civilização antiga, o que de fato é. A Rússia está se percebendo em termos civilizacionais, a Índia também. E então temos, claro, a islamização, o que eles chamam de califado, ou há elementos ali que enxergam dessa forma. Dentro do Ocidente coletivo, acho que há uma desagregação entre a ideologia americana e a forma como a Europa enxerga isso. A Europa é muito única em sua cultura, valores e crenças. Mas uma coisa é certa, a noção americana de dominação do mundo, aquele excepcionalismo americano, unilateralismo, Pax Americana, acho que está morta. Mas a Pax Cínica também está morta. As pessoas não acreditam que a China seria capaz de ocupar o lugar dos Estados Unidos da América. Então hoje trata-se, na verdade, de uma competição entre civilizações concorrentes, o que é um bom sinal. E eu acho que isso está no cerne do que você chama de multipolaridade. Não se trata de um país impor seu sistema, sua cultura, seu modo de vida e sua visão estratégica a outros países. Essa percepção já surgiu e acredito que essa seria a essência da multipolaridade. Que sob o mesmo sol, diferentes culturas e diferentes sistemas possam coexistir e que haja singularidade nessas culturas e civilizações, mas ainda assim existam certas semelhanças em termos de tecnologia, comércio e outras áreas. Então acredito que isso é um bom desenvolvimento e espero que ganhe força. Bem, parece que um foco afastado do universalismo em termos de valores para a distinção das civilizações será algo que pelo menos aumentará a soberania, o que pode estabilizar parte do sistema, porque certamente ele não está estável agora. De qualquer forma, Major-General B.K. Sharma, muito obrigado pelo seu tempo. Parece que participamos de algumas das mesmas conferências, então espero vê-lo novamente pessoalmente em breve. Obrigado. Muito obrigado mesmo, é um prazer falar com... Obrigado.